desejo sincero, minha irmã, é que o Senhor continue usando a sua vida de uma maneira poderosa para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Fique à vontade. Eu quero saudar a toda essa igreja que está aqui presente, adorando nesse templo, e toda a igreja que está reunida para participar desse culto ao Senhor. Quero saudar com a graça e a paz do Senhor e convidar os irmãos para lermos o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21, onde está escrito assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-lhe, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Quando nós lemos esse trecho do Evangelho, algumas perguntas vêm ao nosso coração. E a primeira delas é: por que Jesus decidiu se afastar tanto de Israel? Ora, Tiro e Sidom são dois portos marítimos no mar Mediterrâneo que ficam a 26 quilômetros distantes da fronteira de Israel e do Líbano. Para nós, 26 quilômetros hoje é quase nada, mas nós temos carros, temos ônibus, mas naquela época era a pé. Porque Jesus Cristo andaria 26 quilômetros para ir a um lugar, para ter que voltar 26 quilômetros. Mas a Bíblia diz que ele foi. Um lugar inóspito, como é um porto, nesse caso 2 portos. Lugares cheios de marinheiros, mas também de mulheres que querem ganhar o pão rapidamente. Lugar que normalmente não é confortável para se andar. Mas a Bíblia diz que Jesus foi ali. Surge na cena uma mulher. E eu sempre aconselho, quando você estiver lendo a Bíblia, se entrar em cena uma mulher, pare tudo. Vá buscar um copo d'água. Desligue o mafioso do celular. E fique atento, porque vai ter coisa nova. Quando uma mulher entra em cena,
coisa nova começa a acontecer. Sempre foi assim e será assim. Desde o Éden é desse jeito. Entra em cena uma mulher. A Bíblia diz que ela era cananeia. Algumas traduções dizem que ela era cirofenícia. Algumas outras traduções dizem que ela era de descendência grega. Mas o que importa aqui é que ela não era uma israelita. Então ela não era uma adoradora do Deus de Abraão, ela não seguia a lei de Moisés. E principalmente, ela era uma mulher que adorava outros deuses. Ela era pagã, seguidora de Baal, e assim esta mulher entra em cena. E ela traz uma bagagem pesada e dolorosa. Ela traz no coração um grito que explode atrás de Jesus. Ela grita. A Bíblia diz que ela clama. Uma coisa é clamar quando você está feliz, mas outra coisa é clamar quando você tem uma dor tão grande quanto saber que a sua filha está com uma doença incurável. Esta mulher clamava atrás de Jesus. E o clamor dela chama a atenção, porque ela clamava de forma estranha para uma pagã, para uma gentílica. Ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui vem a segunda pergunta: como esta mulher conhecia o nível do problema da filha dela? Hoje, na igreja do século 21, muitas famílias não sabem detectar o nível espiritual do problema dos seus filhos. Essa mulher sabia: minha filha está horrivelmente endemoniada. Quantas vezes eu tenho visto na igreja meninos, filhos de crentes que estão com opressão demoníaca e os pais levam para o psicólogo. Ora, na nossa luta contra as forças do inferno, nós temos 3 níveis: a obsessão demoníaca, a opressão demoníaca e a possessão demoníaca. Tudo está escrito na Bíblia. A obsessão demoníaca acontece quando a nossa mente fica completamente imersa nas obras das trevas. E tudo nós atribuímos a demônios. Furou o pneu do carro, foi o diabo. Meu filho não passou no vestibular, foi o diabo. Outro dia uma mulher ligou para mim: irmã, preciso das suas orações, porque meu marido está com uma pombagira. Só pode ser. Toda hora ele cai em adultério. Eu disse: minha filha, seu marido pode ter o pombal todo, mas ele é adúltero. Só isso. É que eu vou botar a culpa na pombagira? Eu não estou defendendo pombagira. Só estou dizendo que a pessoa começa a atribuir tudo aos demônios. Isso significa uma mente obcecada
por demônios. Isso é horrível, porque de uma hora para outra, Satanás passa a ser mais poderoso do que seu Deus. Existe, além da obsessão demoníaca, a possessão demoníaca. Possessão demoníaca não pode acontecer com filhos de Deus. Porque o vazio do coração, ele fica preenchido pela presença de Deus. No momento em que você se rende a Jesus Cristo. Você ouve o Evangelho, você se rende a Jesus Cristo, aquele vazio é ocupado porque Deus o Pai é entronizado ali. Então, demônio nenhum vai se sentar lá no centro da sua vida, no colo de Deus. Então, possessão demoníaca para quem se rendeu a Jesus Cristo, mas se rendeu, de fato, não existe. Mas sobra a opressão demoníaca. A opressão, ela pode ser de vários níveis. Mais forte, mais fraca. E, normalmente, quando nós levamos de modo tão relaxada a vida cristã, somos criados na igreja, vamos à escola dominical, estudamos, cantamos, oramos. Você cria seu filho assim. Quando chega lá pelos 14 anos, o menino não quer mais vir à igreja. Ele está vendo todo tipo de filme no computador, no celular, ouvindo todo tipo de música. As amizades dele são de pessoas que não conhecem a Deus. Ele começa a se misturar no império das trevas e perde o prazer das coisas do reino de Deus. Ele é crente? É. Ele vem de uma família crente? Vem. Ele tem cultura da igreja? Tem. Mas chega uma hora que ele trata as coisas do reino com leviandade. Então, vai chegar o momento dele começar a desdenhar das coisas do reino. E pode ser que aconteça dele começar a não se sentar mais à mesa com a família. Ele pega o prato e leva para o quarto. Ele quer comer sozinho. O quarto dele é fechado. A mãe não tem o direito de entrar lá quando quer, nem o pai. Normalmente o quarto vira uma favelinha, porque começa a ficar desarrumado. Ele começa a ficar de mau humor em casa. Fala cada vez menos. O filho que antes beijava os pais na hora de sair, agora diz assim: tchau, fui. Não tem hora para chegar. Está sempre aborrecido. Vive em casa como se estivesse fazendo um favor. Aí você diz: o que é que eu faço? Eu estou orando, tem gente orando comigo, eu não sei o que é que eu faço. Aí você leva para o psicólogo. Eu lhe pergunto: eu sou psicóloga? Aliás, não sou mais, já fui. Porque há quanto tempo que eu não atendo como psicóloga? Eu tenho pena do psicólogo. O que é que ele vai fazer? Lidar com a opressão demoníaca? Se ele for cristão, ele vai ter que ter cuidado para não ter seu diploma tomado. Mas é opressão. A opressão demoníaca não tem demônio para expulsar. Não adianta expulsar demônio. Porque a opressão, você pensa se você sopra uma bola de aniversário e depois você tira o ar, ela fica doidinha no ar. Então o que é que você faz? Você vai tirando aos poucos. A opressão se cura com retorno para Deus. Oração. Em vez das músicas do mundo, música saudável. Em vez de filmes mundanos, filmes saudáveis
e há um retorno para Deus, devagar, com tratamento, com atenção. Você vai ver que o humor daquele filho vai mudando. É como se ele fosse e vai saindo das trevas para a luz. A opressão é tratada assim, mas psicólogo não dá jeito nisso. Com a psicologia. Porque a psicologia cuida dos fenômenos psíquicos. São fenômenos que se passam na alma. E a opressão é no espírito. Como que hoje os pais, cristãos verdadeiros, eles não conseguem detectar o nível do problema de seus filhos. Essa mulher, no tempo de Jesus, há quase 2000 anos, essa mulher grita para Jesus: minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Seguramente ela já tinha procurado todos os Baalins. Seguramente ela já tinha procurado todas as obras das trevas. E não deu jeito. Estava a filha dela. Aí, quando ela clama de um lado, e uma mulher clamando pela doença da sua filha, você pode imaginar. Em pleno dia, na rua, vem uma mulher gentílica, adoradora de Baal, clamando a Jesus, chorando. Mas do outro lado tem os discípulos de Jesus, uma população impiedosa, que diz para Jesus: despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Que gente insensível. Eles foram incapazes de perceber a dor do coração daquela mãe. Isso acontece tanto hoje. Acontece tanto hoje. Há alguns anos atrás, a situação estava muito difícil na favela para os que nós chamamos de bandidos. Eu não chamo, eu não gosto desse nome, bandido. Porque senão a gente vai pensar que só tem bandido no morro. Tem muito mais bandido na Vieira Solto, na Avenida Atlântica, na Avenida das Américas, Sernambetiba, Brasília, do que lá em cima. O que prejudicou o Brasil não são os pobres que estão carregando revólver lá em cima. São aqueles que nem revólver carregam. Então, eles estavam com problema por quê? Porque o dinheiro que entrava estava direcionado para algumas pessoas. Então eles apareciam lá depois do almoço das crianças. Tia, todo mundo me chama de tia. É tudo preto, não tem problema. Tia, vê se a senhora arranja um rango para a gente, porque a gente não está conseguindo vender nada. E quando a gente vende, o dinheiro está direcionado aí para uma turma. E eu sempre disse para eles: meus filhos, faz o seguinte, eu sirvo o almoço para a turma da manhã, depois sirvo para a turma da tarde. Se vocês vierem aqui a partir de 13h, o que tem eu dou. Mas tragam as panelas de vocês. Eles iam lá, a gente botava comida nas panelas deles e dizia: agora vamos orar. Vai comer sem orar? Então vamos orar. E ali na oração eu pregava o evangelho para eles, como se eu estivesse pregando para Jesus, mas eles eram ouvintes. Vocês sabem que isso me deu um problema. Alguns deles hoje são pastores e me dizem: a comida que a senhora me deu foi abençoada pela sua oração e pelo seu carinho por nós. Eu aprendi a ver Jesus.
Você está vendo? Vocês sabem que eu tive o maior problema com os chamados evangélicos. Ela sobe o morro para dar comida a bandido. Quer dizer que a senhora agora trabalha para sustentar bandido? Eu disse, não. Quando eu vim aqui, eu vim para dar comida a quem tem fome, para dar água a quem tem sede, para amar a quem me odeia. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Os discípulos têm que ser tão impiedosos. Porque nós fazemos facção. Porque nós levantamos a mão e o coração contra. Essa mulher aqui está sofrendo. Ela não é discípula de Jesus Cristo. Ela não é israelita. E por isso não importa a dor que ela tem. Afinal de contas, ela tem uma filha que, como ela diz, está horrivelmente endemoniada. Esse é um fato que nenhuma mulher quer expor. Quantas vezes essa mulher preferia ter guardado essa dor, mas ela expôs na rua, ela gritou alto, a céu aberto, ela tinha perdido todo o acanhamento para conseguir a cura para a filha dela. E esses discípulos diziam, despede-a, porque ela vem clamando. E Jesus Cristo simplesmente estava calado, não dizia nada. Ele tinha um objetivo naquela viagem. E ele tinha um propósito naquela situação. Aquela mulher não veio ali, senão pela permissão, autoridade e direção do Deus Todo-Poderoso. Jesus, então, resolveu falar alguma coisa que atendeu ao coração, à vaidade, à soberba e ao orgulho dos seus discípulos. Ele disse bem alto para a mulher ouvir: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os discípulos fizeram assim, viu? Isso por minha conta, que não está escrito. Viu? Sai daqui, não é para você. A mulher, quando recebe essa resposta, humilhada ali, ela correu, se prostrou e o adorou. E na adoração dela, ela suplicou: Senhor, socorre-me. Ela estava dizendo que o caso dela era de urgência. Ela precisava de um socorro. E quando ela disse isso, ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Puxa vida, que coisa triste. Você com a dor, uma filha com a doença incurável. Sabe quanto essa mulher já tinha sofrido? Que situação estava na casa dela? Ela simplesmente disse: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando essa mulher teve essa expressão, ela arrancou do coração de Jesus um brado de louvor. Ele diz: oh mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz que desde aquele momento, sua filha ficou curada, ficou sã. O que significa? Ela disse para Jesus que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Mas a Bíblia diz que a filha dela ficou sã
nós chegamos à conclusão que a filha dela tinha uma enfermidade provocada por demônios. A terceira pergunta que vem. A primeira pergunta, por que Jesus foi ali? Segunda pergunta, por que esta mulher vem atrás dele? Terceira, quem é esta mulher? Esta mulher, cirofenícia, de origem grega, cananeia, adoradora de Baal, de uma hora para outra ela surge diante de Jesus, ninguém sabe o nome dela. Ela surge chamando Jesus pelo título de Senhor. Ora, para nós hoje, esse título Senhor é um título que está desgastado. Mas naquela época, quando se chamava de alguém de Senhor, estava chamando de dono, proprietário. Aquele que me comprou é meu Senhor. Aquele que pagou o meu preço é meu Senhor. Aquele que é meu Senhor, eu sou propriedade dele. Adonai. Ela o chamou de Senhor. E naquela hora ela estava dizendo, tu és meu dono, tu és responsável por mim, eu te pertenço, tu me compraste. Mas em seguida, ela dá um título para Jesus, que nós ficamos impressionados. Ela diz, filho de Davi. Como que essa mulher, que não era seguidora da lei de Moisés, não era adoradora do Deus de Abraão, não era israelita, como que ela reconhece que Jesus era o filho de Davi, quando a grande maioria da população dos judeus não reconhecia isso nele? Era um momento, aquele em que os fariseus andavam botando gente para seguir Jesus, para ver se via Jesus dizer alguma coisa contra a lei. Os fariseus perseguiam, porque existiam 4 milagres chamados milagres messiânicos. Os fariseus determinaram que todo mundo podia operar milagres, mas existiam 4 milagres que eram chamados milagres messiânicos, que só o Messias, quando viesse, poderia efetuar. O primeiro era a cura de um leproso. O segundo era a cura, libertação de um surdo mudo. O terceiro era a cura de um cego de nascença. E o quarto seria a ressurreição de um morto no 4º dia. Esses eram os milagres messiânicos. E os fariseus estavam com medo que Jesus efetuasse, porque ele já tinha curado o leproso. À altura disso aqui, ele já tinha curado o cego de nascença. Então os fariseus colocavam vigias e espias atrás dele, para ver se ele fazia algum milagre messiânico, porque estavam com muito medo que ele fosse o Messias. Essa mulher vem e grita publicamente, no porto de Ciro, no porto de Sidom, fora de Israel, tu és o filho de Davi. Tu és monarca, tu és rei, tu tens direito ao trono. Como que essa mulher abre a boca para proclamar esta grandeza e esta dignidade a Jesus? Em seguida, ela dá a ele um título, um atributo que é de Deus. Ela diz, tem compaixão de mim. Deus,
quando fala com Moisés, ele diz: eu sou o Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo. Eu sou compassivo, eu tenho compaixão. E então a compaixão é um atributo de Deus. E ela dá esse atributo para Jesus. Tem compaixão de mim. Minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Quem é essa mulher que sabe tanto a respeito de Jesus? Possivelmente sabe mais do que seus discípulos. Quem é essa mulher que vem gritando atrás de Jesus? E ela chega o momento de adorá-lo. Publicamente, ela vai diante dele. A Bíblia diz: ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quem é essa mulher que publicamente diz que Jesus Cristo é digno de adoração? Se só Deus é digno de adoração. Quem é esta mulher que publicamente expõe a fé dela naquele homem? Mas quando Jesus Cristo vê isso, agora os discípulos dele pararam. Agora é só a mulher que está roubando a cena. E quando Jesus Cristo diz para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela diz: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela está dizendo para ele: eu sei que não sou filha. Eu sei que eu não descendo de Abraão. Eu sou cananeia. Eu sei que eu não sou filha. Eu não tenho o DNA de vocês. Mas tem uma coisa. Cachorrinho que tem dono, ele fica aos pés do seu dono. E ele come a migalha que cai da mesa. E a migalha que cai da mesa do seu dono é suficiente para ele. Senhor, uma migalha que está aí da tua mesa é suficiente para mim. Quando você viu Jesus dizer uma coisa dessa para um discípulo? Ele viu o centurião dizer: eu não sou digno que vais à minha casa. Diz uma palavra aqui e o meu servo será curado lá. E ele disse: nunca se viu essa fé em Israel. Agora esta mulher está dizendo: o Senhor diz uma palavra aqui e minha filha será curada lá em casa. Você pode comparar a fé desta mulher com a fé de Jairo, chefe da sinagoga, quando a filha dele de 12 anos estava à morte, que Jesus Cristo vem de lá, da terra do Gadareno, desembarca. Ele vem diante de todo mundo, como essa mulher sirofenícia, se prostra aos pés de Jesus: mestre, minha filhinha está doente até a morte. Vem e põe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus olhou para a cara dele. Ele era o chefe da sinagoga. Ele era adorador de Abraão. Ele sabia a lei e os profetas. Olhou para a cara de Jesus e disse: eu creio que o Senhor cura, mas o Senhor tem que ir lá. O Senhor tem que pôr as mãos sobre ela. Essa mulher diz uma palavra aqui: a minha filha será curada lá. Porque a tua palavra tem autoridade sobre o tempo.
porque tu és poderoso. Tu és Senhor, tu és o filho de Davi, tu és Deus, digno de adoração. Por isso Jairo teve que sofrer. Porque enquanto Jesus se dirigia para a casa dele, apareceu a bendita mulher do fluxo de sangue. Apareceu a mulher e Jesus parou e abriu espaço para a mulher dar o testemunho dela. Agora você pensa, uma mulher com 12 anos perdendo sangue. Fraca. E Jesus abre espaço para ela dar o telefone. Mulher, quando pega o telefone, nunca mais quer entregar. Quando pega o microfone, a mulher ali, e Jairo agoniado, porque a situação da filha dele era uma situação de vida ou morte. E Jesus deixou. Quem mandou ele não crer em Jesus de todo o seu coração? Quando a filha de Jairo morreu, chegou a notícia na hora que Jesus dizia: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Aí todo mundo ouviu o grito de Jairo, porque a filha dele tinha morrido. Ele devia estar uma arara, que a mulher impediu o caminho. Aí quando ele deu aquele grito de dor de um pai que acaba de perder sua filha, por causa daquela mulher que segurou Jesus, se Jesus tivesse ido direto para a casa dele, tinha chegado antes da filha morrer. Jesus disse para ele: para com isso, crê apenas. Quer dizer, não presta atenção ao que o povo está dizendo. Eu estou aqui. Essa mulher agora, olha a diferença da fé daquela mulher gentílica para a fé de Jairo, um israelita. Pensa bem. E quando ela diz isso, Jesus grita: ô mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz que desde aquele momento a sua filha ficou sã. Fé. Nós falamos tanto sobre fé. E nós sabemos que a fé é um dom espiritual. A fé é a moeda do reino de Deus. Sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. Mas ninguém pode ter fé se não tem esperança. Porque a fé é certeza daquilo que você espera. E é convicção dos fatos que não se veem. Jesus foi ali e viu uma gentílica que obtém tudo dele pela fé. Essa mulher representa toda a igreja. A igreja é a comunidade dos gentios. Sejam eles de Baal, sejam eles de Alá, sejam eles de Buda, sejam eles do orixá que for, sejam eles do ídolo que for. Mas eles são gentios, estão separados da comunidade de Israel. Mas eles vêm pela fé no Filho de Deus. E a fé é que os leva a serem enxertados na promessa de Deus para Abraão. Quantas vezes nós esquecemos que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé no seu Filho? Quando você olha para o Evangelho, em quase cada página, Jesus Cristo está ensinando sobre fé. E muitas vezes você vê ele dizer: homens de pequena fé, onde está a vossa fé? Como é que ainda não tendes fé? Por que será que Jesus ensina tanto sobre fé? E hoje eu pergunto: onde está a nossa fé na oração que fazemos, na oração que dizemos pela nossa pátria?
Estamos num momento tão angustiante, não apenas da história do Brasil, mas da história do ser humano na face da terra. Para onde você se vira, você vê guerra, você vê dor, você vê corrupção, você vê inimizade contra Deus. Você vê inimigos de Deus, inimigos do Evangelho. Você vê a operação das trevas invadindo as nossas casas, as nossas escolas, plasmando o inferno na mente dos nossos filhos. Você vê todos os dias alguma coisa nova. Quinta-feira, eu estava conversando com uma amiga minha que está na Nigéria. E ela disse, olha, foi criada aqui uma boneca negra. E essa boneca vai arrebentar, porque no próximo Natal, todas as meninas vão querer essa boneca. Essa boneca fala, você pergunta e ela responde, ela ouve, ela ri, ela dá opinião, ela aconselha. Essa boneca, na realidade, é como uma pessoa. Ela se torna a maior amiga da menina. Mas os conselhos que ela dá são conselhos horripilantes. E tudo que a menina diz para ela fica registrado no computador da empresa que fabricou. Criança fala tudo com boneca, porque criança tem o seu amiguinho favorito, o seu amiguinho com quem ela conversa. E a criança vai abrir o coração e vai contar as coisas que se passam dentro de casa. E essa boneca vai ser direcionada a fazer perguntas. E a criança vai entregar. E tudo que se passa em casa vai ficar registrado fora de casa. E dessa forma, uma empresa pagã, mundana, vai dirigir a mente e o interior da criança. Eu fico pensando o que falta mais fazer para acabar com o futuro das nossas crianças. Já olhamos os princípios, os valores eternos da família hoje como valores ridículos. Os próprios crentes dizem, isso é coisa do passado, porque eles adoram um Deus do passado. Os valores eternos da família se dissipam cada vez mais. Hoje, os pais, eles não dizem, minha filha está endemoniada. Eles dizem, está com problema de adolescência. Todo adolescente é assim, que seu filho seja como um adolescente cheio do Espírito, eu aceito. Mas não como um adolescente mundano. Por que será que nós teimamos que os nossos filhos têm que seguir o padrão mundano? Quando eles foram tirados do mundo, a Bíblia diz que seus filhos estão no mundo, mas eles não são do mundo. Há na Bíblia o exemplo de uma pessoa que saiu de Jericó sem ter tirado o pé de dentro de Jericó. Vocês lembram de uma mulher prostituta, meretriz, chamada Raabe. Ela é conhecida na Bíblia como Raabe, a prostituta de Jericó. Essa mulher tinha lá a sua casa de prostituição. Uma casa que não era frequentada por mulheres que passavam. Tinha as mulheres próprias para ficar ali, meretrizes.
Era uma casa frequentada por homens que passavam, viajantes, paravam, entravam em Jericó para poder ir ali, beber, fumar, falar, fazer as coisas deles. Só que chegou um momento em que os homens é que traziam as notícias do que estava acontecendo. Não havia jornal, nem escrito, nem falado. Não havia telefone. Os meios de comunicação, nós sabemos que era boca a boca. Chegavam os homens lá, na casa de Raabe. Você viu o que aconteceu? Você viu o que está acontecendo? Você soube o que foi que o Deus de Israel fez lá no Egito? Para tirar o povo de Israel, que está escravizado lá. Transformou a água em sangue. O outro dizia, está por fora. Eu cheguei de lá ontem. Mandou praga de rã. As rãs subiram nas pessoas. As rãs entraram nas casas das pessoas. As rãs cobriram os fornos e as amassadeiras. As rãs cobriram os oficiais. As rãs subiram no faraó. O pobre do faraó teve que chamar Moisés. Para Moisés pedir ao Deus dele para tirar as rãs. O Deus de Israel diz que vai tirar o povo de lá. E se o faraó não deixar, vai ser pior do faraó. Na outra semana chega outro. Vocês estão sabendo? Mandou gafanhoto. Arrebentou com o Egito. Quando Moisés orou, os gafanhotos voaram aos montes para o Mar Vermelho. E assim os homens chegavam dando as notícias e Raabe ficava impressionada. Mas que Deus é esse? Por que nós não temos um Deus assim aqui em Jericó? Esse nosso Deus não faz nada por nós. Nós estamos encurralados. Agora esse Deus do povo hebreu é todo poderoso. Ele luta pelo povo dele. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, que Deus forte. Daqui a pouco, e vai chegando, e quanto mais notícias chega do que Deus está fazendo, mais a mulher cresce em admiração pelo Deus de Israel. Aí chega uma notícia bombástica. O Deus de Israel matou todos os primogênitos de Israel, do Egito, até o primogênito dos animais. Uau! Foi! Não houve uma casa que não tivesse o defunto, e eles expulsaram os judeus de lá. E os judeus já saíram. Estão no caminho. Vamos que vamos. E aquela mulher vibrava e torcia de admiração por aquele Deus. Depois, ela recebeu uma notícia maior. Sabe o quê? Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. Abriu o mar como? Abriu. Mas como que Deus, olha o poder desse Deus. Cada notícia que ela recebia, aquela mulher vibrava de admiração. E nós sabemos que o cerne do amor é a admiração. Quanto mais ela admirava o Deus de Israel, mas ela ia se apaixonando por ele, se apaixonando por ele. Ela já não queria outra coisa a não ser que chegasse alguém para dizer o que é que o Deus de Israel estava fazendo. Sem perceber, ela já não era mais de Jericó. Ela já não tossia mais por Jericó. Ela já era propriedade do Deus de Israel. Se apaixonou pelo Deus de Israel, pelos seus grandes feitos, pelo seu poder. Até que chegou uma notícia. Vocês sabem o que é que Deus de Israel fez? Para Seom, rei dos amorreus, arrebentou com o exército deles, acabou tudo, tomou tudo. Poderoso Israel tomou. O quê? Derrotou
os amorreus eram os mais poderosos. Ela disse: uau, ninguém pode contra esse Deus. Isso é o Deus mais poderoso que pode acontecer. Aquela mulher estava enlouquecendo até que chegou a notícia de Og, rei de Bazã. O rei de Israel arrebentou com o rei de Bazã. E assim foi. Aquela mulher estava louca pelo Deus de Israel. Quando os espias chegaram lá, aquela mulher ficou embevecida. Porque eram as únicas pessoas pertencentes ao Deus de Israel que ela já tinha visto. Então ela olhou para eles e pensou: ah, como eu queria ser como vocês. Como eu queria ser propriedade do Deus de Israel. Como eu queria estar debaixo do amparo, da proteção do Deus de Israel. Porque Ele é o Deus que defende, o Deus que cobre, o Deus que protege, o Deus que luta por nós, o Deus que nos dá vitória. Aí, ela foi fazer alguma coisa por eles, porque eles representavam para ela o Deus de Israel. E chegou o momento em que ela não pôde mais calar a boca. E ela fez uma preleção. Ela disse para eles: olha, porque nós temos ouvido o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença. Sabe por quê? Porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra. Essa mulher, de uma hora para outra, ela ainda estava em Jericó. Mas interiormente ela já tinha saído. Ela estava em Jericó, mas ela não era mais de Jericó. Ela já estava lutando a luta de Deus. Ela já tinha passado para o lado de Deus. Ela estava lutando a favor dos espias de Israel e contra Jericó. O que significa que ela foi movida. Ela se converteu ao Senhor nosso Deus de tanto ouvir falar das notícias dele. A fé. Ela não viu nada do que aconteceu. Ela não viu o que aconteceu no Egito. Ela não ouviu o Mar Vermelho se abrir. Ela não viu nada. Mas ela creu na mensagem que chegou por aqueles homens, alguns devassos, mas que traziam a notícia. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a verdade. E aquela mulher creu. E pelo que ela creu, sem sair de Jericó, ela passou para o lado do exército de Deus. Quantas vezes nós esquecemos que Deus nos tirou do mundo, mas ainda não nos levou daqui. Nós vivemos outro reino dentro deste mundo. A diferença que existe está lá dentro. Porque quando Jesus Cristo foi inquirido pelos fariseus sobre como viria o reino de Deus, ele disse: não virá o reino de Deus com visível aparência, nem podereis dizer aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro em vós. Essa mulher cananeia era uma mulher que tinha uma fé inabalável. Ela olhou para Jesus e disse: tu és Senhor. Quem é que vem para Jesus e o chama de Senhor, senão a igreja? Essa mulher representa a igreja. Ela diz para Jesus: tu és o meu Senhor, tu me compraste lá na cruz, pagaste o meu preço, eu sou propriedade tua. Filho de Davi,
Reconheço que tu és o rei, tu és a descendência de Davi, o teu trono é eterno. Tu és misericordioso, sim, porque tu és clemente, tu és digno de adoração, tu és tão poderoso, que tu dizes uma palavra aqui, e minha filha será curada lá. Essa mulher é a igreja. Quando ele grita, ele decreta, ele diz: grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé no seu Filho. Quantas vezes nos alegramos que somos discípulos de Jesus Cristo, mas onde está a nossa fé? Precisamos saber que a nossa fé tem que ser proclamada. Aquela mulher não se preocupou, não se envergonhou de proclamar o poder de Jesus Cristo a céu aberto. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que será que quantas vezes nos envergonhamos de proclamar a nossa fé em Jesus Cristo? Temos vergonha de dizer que cremos. A igreja é aquela que clama atrás do seu Senhor. É aquela que diz para eles dos seus atributos. É aquela que se curva e o adora. É aquela que diz: eu só preciso do teu olhar. Eu só preciso de uma migalhinha. Porque vindo de ti, para mim tudo é mais do que suficiente. Precisamos hoje dizer que não importa o que aconteça na nossa casa, com os nossos filhos, Jesus Cristo está disposto a curar. Seja ressuscitar a filha do chefe da sinagoga, seja curar uma mulher com fluxo de sangue em Israel, seja curar a filha de uma cananeia. Desde que você saiba clamar a Ele, o nome dEle, e que você saiba que tudo que Ele tem para fazer com você está na dependência da sua fé nele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.